Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Dando sequência nas nossas aulas de Sociologia, o nosso assunto hoje é Democracia, Cidadania e Movimentos Sociais. Então eu trouxe um resumo do nosso material para estar lendo e discutindo com vocês, então para facilitar o entendimento na realização das atividades. Democracia e o exercício da cidadania. A Constituição é um conjunto de leis que garante os direitos e deveres dos cidadãos. É a carta magma, né, das leis, onde nenhuma outra lei ela é considerada a lei máxima. Então, nenhuma outra lei pode entrar em conflito com a Constituição, né, com a Constituinte. Nesses 32 anos de Constituição Federal, conquistamos um conjunto de valores e princípios que buscam pela afirmação do Estado democrático e o exercício da cidadania. Sendo assim, ela marcou o início da consolidação da democracia no nosso país e promoveu o exercício da cidadania. A democracia tem o dever de garantir que todos, né, todos os indivíduos componentes dessa forma de governo, né, sejam iguais perante a lei e que exista liberdade de expressão, de imprensa, crença religiosa, entre outros. Por isso, a necessidade de relacionar democracia e direitos humanos, para que possamos construir novos enfrentamentos por meio das lutas sociais para que esses direitos tenham incidência efetiva sobre tudo o que afeta a coletividade. Então, o coletivo, a democracia, ela trabalha para o coletivo, né? Para o bem de todos, é o poder do povo para o povo. Os movimentos sociais, organizados formados por minorias, como comunidades tradicionais, homossexuais, negros, mulheres, camponeses, né, entre outros, passaram a reivindicar a efetiva realização da igualdade de oportunidades e o fim de princípios discriminatórios. Reivindicam que seja considerado todo o processo histórico de discriminação das minorias, cujos efeitos negativos reduziram sensivelmente a chance de sucesso de pessoas desses grupos, dando-se então o estabelecimento de políticas públicas, que ficaram conhecidas como políticas de ação afirmativa. Então, os movimentos, é através da luta dos movimentos sociais que se alcança direitos, principalmente para grupos de minoria, para quem é excluído, né, do exercício da cidadania. Então, os movimentos sociais eles são de fundamental importância para dar voz, de forma organizada, dão voz a essas minorias e que, né, para alcançar esses objetivos, né, buscando políticas públicas que favoreçam esses grupos. Um exemplo de políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas e povos de cultura cigana. Então, indígenas, ribeirinhos, os movimentos sociais em busca dessas políticas públicas, então fez que a Constituição de 1988 reconhecesse a existência dessas comunidades, né, principalmente aqui dando o exemplo das comunidades quilombolas do país, e determinou a emissão pelo Estado dos títulos de suas terras, que são fundamentais para esses grupos, né, para singularizar o modo de vida deles e de produzir dessas comunidades. Então, através desses movimentos sociais, se reconheceu, né, a existência dessas comunidades, desses territórios, dessas comunidades quilombolas e de povos tradicionais, também demarcando os territórios indígenas, né, e de povo de cultura cigana também. O reconhecimento, outro exemplo, o reconhecimento da educação como um direito. Não foi algo meramente concedido ao povo, né? Mas sobretudo é produto de luta, de debate e mobilização na sociedade brasileira. Entre elas, a gente pode citar a educação do campo, né? Que é um movimento, a luta dos movimentos sociais, principalmente pelo MST, né? O Movimento dos Sem Terras, essa luta em busca do Estado adotar uma postura intervencionista com políticas específicas por outro modelo de campo, que valoriza as determinações que caracterizam esses sujeitos que vivem nesse território e a reprodução social. Então, né, através dessa educação do campo, buscar pensar a educação como agente de emancipação desses sujeitos e os territórios camponeses promovendo o desenvolvimento amplo, né, a buscar a reprodução para que esse homem do campo não precisa se deslocar, não saia do seu modo de vida, que ele seja educado dentro desse ambiente, dentro do território, desse modo de vida,
superando as desigualdades então escolares e sociais, enfatizando assim na cena pública brasileira a presença de sujeitos coletivos e direitos vindos do campo. Então, como esses movimentos sociais são importantes, né, na busca de direitos e políticas públicas que contemplem esses direitos, né, que é um dever do Estado democrático, promover o bem-estar, promover modos de vida, né, que garantam a sobrevivência com dignidade de todos os cidadãos, né, dentro de uma democracia. Então, pessoal, né, esse resumo, assim, procurei trazer os pontos principais para vocês. Não precisa isso. Esses movimentos sempre buscando, então, né, valorizar o reconhecimento desses povos que vivem mais excluídos, né, invisíveis perante a sociedade, né, excluídos do exercício da cidadania. Então, como esses movimentos sociais, né, com a sociedade organizada, esses grupos organizados conseguem transformar a realidade de muitos, né, de muitos grupos, de muitos povos que se sentem excluídos, né, que se sentem não, que são excluídos pela sociedade. Esses grupos sociais, então, gente, é muito importante para trazer a visibilidade, para dar voz a esses grupos, né, invisíveis, esses grupos excluídos, né, essas minorias que não são reconhecidas como cidadãos, né, que não fazem parte do exercício da cidadania. Então, em prol disso, né, essa sociedade organizada, esses movimentos organizados conseguem dar voz a esses grupos. Então, pessoal, era isso que eu tinha para colocar para vocês, né? A outra parte a gente já trabalhou. Então, esse resumo e essa explicação eu vou postar para vocês lá no nosso ambiente e que vocês releiam, né? Lembre do que foi conversado e releiam para facilitar o entendimento, então, de vocês na realização das atividades. Muito obrigada a todos. Até semana que vem.